estou aqui mais uma vez, né? Depois de um tempinho gravando mais um vídeo para vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Vim compartilhar com vocês uma palavra preciosa do Senhor, que o Senhor falou muito ao meu coração, né? Fazendo meu devocional hoje, uma passagem que eu já li algumas vezes, né? Só que a palavra do Senhor se renova, né? E sempre que a gente lê, o Senhor vai trazer algo para o nosso coração, né? E eu li, refleti, anotei algumas coisas que o Senhor veio trazendo pro meu coração e decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês, depois de um tempo sem gravar vídeo aqui pro YouTube. Mas vamos lá, né? Quero poder estar trazendo mais devocionais aqui. Deixa eu me apresentar, meu nome é Benise, sou mãe, cristã, esposa e tenho buscado me dedicar ainda mais na palavra do Senhor, que ela é a chave para nossa vida, né? Ela é assim, precioso, o tempo com o Senhor é precioso. Então, meu conselho para você é que se dedique ao Senhor, dedique um tempo para o Senhor, sabe? Abra o coração para receber a palavra de Deus. Se você não consegue sentar, tirar um tempo, dedique tempos assim, tá lavando uma vasilha, né? Para quem é mãe, dona de casa, coloca no fone para ouvir uma ministração, uma Bíblia, um louvor, sabe? Quando estiver fazendo algo assim, dedique esse tempo ao Senhor, sabe? E não esqueça de ter um tempo de devocional mesmo, sabe? Comece com tempos curtos, mas dedique esse tempo. Levante mais cedo se você sair para trabalhar, levante primeiro com as crianças, faça esse esforço no período da tarde que estiver mais tranquilo, mas tire esse tempo para o Senhor, que é um tempo precioso, é um tempo que nos edifica, é um tempo que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente alimenta o nosso espírito. Porque às vezes a gente pergunta ao Senhor, eu tenho tanta dificuldade para algo, só que vence aquele que está mais alimentado, a nossa carne, o nosso espírito. E para isso a gente precisa estar alimentando constantemente o nosso espírito, tá? E vamos para a palavra, né? Para trazer aquilo que o Senhor falou comigo e eu acredito que deseja falar com você também. A passagem que eu li no meu devocional tá lá em Marcos, capítulo 11, no versículo 15 adiante, que fala assim, o tema, né, o título tá assim, ó, Jesus purifica o templo. Logo que eu li esse título, eu já senti meu coração queimando, eu falei, o Senhor deseja me falar algo aqui. Então eu li, fiquei meditando, e eu vou ler aqui para vocês. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Eu li, refleti, meditei, eu sabia que o Senhor queria me falar algo profundo aqui. E eu vim trazer essa reflexão para vocês. Nessa passagem aqui, esse templo que tá falando aqui, naquele tempo, era as sinagogas, né? Vamos trazer para o contexto atual, a igreja, né? O pessoal tava ali comprando, vendendo, fazendo ali da casa de Deus um comércio, né? E Jesus chegou derrubando tudo, né? Começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou a mesa, fez tudo, porque aquilo estava errado, né? E o que o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi o seguinte, lugar onde Jesus entra, o pecado, o mal que tá errado precisa sair. Precisa sair. E eu fiquei refletindo, anotei isso aqui e falei, peraí, Senhor, deixa eu meditar mais. E esse templo que o Senhor trouxe ao meu coração, essa reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração, somos nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Nós somos templo onde o Espírito do Senhor habita, né? E quando o Espírito do Senhor chega, o que está errado precisa sair, né? Igual eu falo que Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Então, quando Jesus chega, né, mesas precisam ser quebradas, mesas precisam ser derrubadas. A mesa do egoísmo, a mesa da inveja, a mesa da vanglória, a mesa do ódio, a mesa da discórdia, a mesa da prostituição, a mesa do adultério, a mesa da mentira. Quando Jesus chega, essas mesas precisam ser quebradas. Não tem como. Ele chega e vem fazendo a limpa, a limpa.
Por isso que quando o Senhor trouxe ao meu coração essa questão de templo, né, somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E para que isso aconteça, a gente precisa passar tempo com o Senhor. Para que essa limpeza, né, que Jesus chega derrubando essas mesas todas em nós, a gente precisa passar tempo com o Senhor. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas como que eu vou fazer isso, aquilo? Eu falo porque, assim, no meu contexto, eu que vim do mundo, não nasci num lar evangélico, num berço evangélico, eu tinha muito isso na minha cabeça. Como que eu vou abrir mão de tal coisa? Como que eu vou parar de fazer isso? Como que eu vou parar de fazer aquilo? E hoje eu entendo que é o Espírito Santo que traz a transformação, sabe? Não foi ninguém que chegou e falou, você precisa fazer isso, você precisa fazer assado. É claro que teve momentos que o Senhor trouxe pessoas ao meu caminho para me ensinar, mas a questão de vestes, de comportamento, foi tudo o Espírito Santo que moldou e vem moldando em mim. Mas para que isso aconteça, a gente precisa passar tempo com o Senhor. A gente precisa dedicar na leitura da palavra, na oração, no jejum, na busca contínua. Sempre, 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 sempre. Em Jeremias 33:3 fala, clame a mim e eu responder-te-ei. Então, quando a gente busca, o Senhor se revela, né? E, igual no meu contexto, né, pra nós que viemos do mundo, que talvez outras pessoas também que vão me assistir, tá querendo ir, tá com esse desejo, tá com essas dúvidas, a gente entende que quando nós estamos no mundo, a gente faz tudo na força do nosso braço. A gente faz tudo na força do nosso braço e às vezes a gente pensa que com Deus é a mesma coisa. Porque eu pensava assim, como que eu vou fazer? Porque eu achava que, tipo assim, não tinha como, realmente, na força do nosso braço, sem a ajuda do Espírito Santo, não tem como, não tem como, né? A gente precisa da ajuda de Deus. Só que para me chegar a esse entendimento, né, eu precisei converter e dedicar tempo, e foram coisas naturais. Eu sentava, eu orava, eu buscava, assim como eu ainda faço, né, porque é a palavra de Deus que nos transforma, sabe? É a palavra de Deus que nos transforma. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais, né, e quero trazer aqui também, mas com uma explicação para não falar, eu tô falando besteira. Porque tem gente que pensa assim, que precisa estar na igreja todos os dias. É claro que se você tem tempo, né, se você não é uma mãe de família, se você tem tempo para isso e tá com o coração disposto para isso, para servir no reino, ótimo, é uma maravilha. Só que não adianta nada estar ali todos os dias e não ter um relacionamento com Deus no secreto, entende? Porque senão Jesus não falaria, entre no seu quarto, feche a porta, que seu pai que está em secreto te recompensará, sabe? Seu pai que te vê no secreto, entende? Então a gente precisa de ter esse momento com o Senhor. Não adianta, sabe? Até mesmo se for, eu vou no culto todo domingo, tá? Você se alimenta da palavra ali domingo, mas e de segunda a sábado? O que você está fazendo? O que está sendo alimentado? Seu espírito, a sua carne? Domingo você vai na igreja, recebe a palavra, glória a Deus, isso é uma bênção. Mas e de segunda a sábado, quem que você está alimentando? Porque é isso que vai pesar na balança. Se de segunda a sábado você está alimentando a sua carne, fazendo tudo aquilo que sua carne gosta, né? Dificilmente você vai conseguir ter essa transformação. A gente precisa dedicar tempo com o Senhor. Assim como a gente, quando começa a fazer academia, eu vou dar esse exemplo da academia, tá? Se você ir na academia só na segunda-feira, vou dar um exemplo, só na segunda-feira. Nos outros dias você não faz uma dieta, a gente não faz uma dieta, não tem aquela constância. Vai ter algum resultado? Não vai ter resultado nenhum, entende? Agora, se você ir, né, todos os dias, ou então de segunda a sábado, vou abrir uma exceção aí do domingo, embora eu já vi algumas pessoas indo da academia no domingo. Se você ter essa constância de ir todos os dias, beleza, eu tô indo, agora eu preciso fazer uma dieta, preciso melhorar minha alimentação, você vai ver resultado, entende? Porque também não adianta ir todo dia ali se matar e não fazer uma dieta. Se eu tiver errado, algum nutricionista, personal, me corrige aqui, tá? Com Deus é a mesma coisa. Não é diferente. Não é diferente. A gente precisa ter essa constância. Nossa, mas eu tenho uma dificuldade absurda. Levanta um pouco mais cedo. Sabe? Levanta um pouco mais cedo. Nem que seja, se você tem costume de levantar 6 horas, levanta aí, sei lá, 5h40. Nossa, mas só esse pouquinho de tempo? Gente, Deus olha a intenção do nosso coração. O nosso tempo com o Senhor vai aumentando
conforme a gente vai se entregando, a gente vai abrindo o nosso coração e a gente começa a amar esse lugar secreto e o tempo vai aumentando, sabe? Porque não adianta nada ficar sentado aqui 1 hora, mas com pressa de acabar, com tédio, não adianta. E vai ter dia que realmente você não vai querer fazer. Mas nesse dia, você vai vir por obediência, falar, Senhor, eu tô aqui. Vai ter dia que você vai ler e você não vai entender nada. Mas você tá aqui por obediência. Vai chegar um momento que o Senhor vai trazer uma resposta daquilo que você tá fazendo. E se Ele não trouxer, a gente precisa entender que fazer isso é uma obediência ao Senhor. Independente se a gente tá entendendo, se não tá entendendo. Não é sobre entender, gente, é sobre fazer o que precisa ser feito. Entende? Então hoje eu consigo compreender isso porque o Espírito Santo veio trabalhando e ainda trabalha isso em mim. O relacionamento com Deus é uma constância. Para que Jesus entre e venha limpando o templo, a gente precisa ter esse relacionamento com o Senhor. A gente precisa buscar continuamente. Porque outro ponto que o Senhor trouxe para mim, né, que eu vim trazer aqui para vocês, é que eu vejo aí, né, às vezes a gente tem essa mania, quando eu parar de fazer tal coisa, quando eu largar tal coisa, eu vou para Jesus. Não, não vai. Sabe por quê? Porque quem nos convence de parar de fazer tal coisa, de abrir mão de tal coisa, é o próprio Espírito Santo. E se a gente não tem ele, se a gente não caminha com ele, como que a gente vai largar o vício? Como que a gente vai largar a bebida? Como que a gente vai largar a mentira? Como que a gente vai largar a avareza? Como? Não tem como, porque é o Espírito Santo que transforma. Ele é o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que vem e muda a gente, entende? E isso de, Jesus não vai me aceitar quando eu tiver assim, isso é armadilha do Satanás. Seta que ele lançou, ele não vai te aceitar assim, você tá cheio de pecado, você faz isso. Se limpa primeiro, depois você vai. Não, você se limpa primeiro para depois você tomar banho? Não. E com Jesus é a mesma coisa. A gente não larga o pecado e vai para Jesus. Entende? A gente larga o pecado depois que a gente vai para Jesus, tá? Espero que vocês entendam essa frase aqui, tá? Porque é Ele que nos convence de largar o pecado. É Ele. Gente, sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Sem Ele, a gente continua arrogante, mentiroso, prepotente, avarento. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Entende? Nós somos pobres, pecadores, falhos. Então a gente precisa da ajuda dele. E Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que ele sabia que sozinho a gente não ia conseguir e enviou o Espírito Santo para nos ajudar, o nosso Consolador. Entende? O Espírito da verdade, da justiça e do juízo. Ele enviou porque ele sabia que sozinho a gente não ia conseguir. Entende? Então, mas para que isso aconteça, a gente precisa alimentar o nosso espírito. A gente precisa dedicar tempo para a palavra, sabe? Precisa tirar as distrações, porque uma das maiores armadilhas do diabo também é as distrações. Rede social, televisão, as distrações. A gente precisa acabar com as distrações, sabe? É difícil porque eu também luto com isso. Todos os dias. Só que a gente precisa vencer com isso. A gente precisa pedir ajuda e falar, Senhor, eu tenho dificuldade, preciso da sua ajuda. E a gente vê o Espírito nos impulsionando para fazer aquilo, mas a gente vai ficar lutando até quando? Entende? A gente quer viver coisas grandiosas, a gente quer, mas o que a gente tá fazendo? Qual é a semente que a gente tá plantando para que isso aconteça? Então tá na hora da gente despertar, tá na hora da gente sair da zona de conforto. Clame ao Senhor, tem dificuldade? Clame ao Senhor. Gente, tem muita coisa que eu também tenho dificuldade, porque às vezes a gente vê, né, nós que estamos aqui gravando um vídeo, pensa assim, não, pra ela é muito fácil. Não é, tem muita coisa que eu tenho dificuldade, mas eu oro, tem coisas que eu também falho ainda, mas é continuar buscando todos os dias. Senhor, eu falhei hoje, mas eu tô aqui, eu quero sua ajuda, me ajuda. E ir buscando incessantemente, sem cansar. Entende? Tô olhando aqui. Então, assim, a gente vence o que mais está alimentado. O que nós temos alimentado todos os dias? Né? No livro de 1 João, capítulo 3 e 9, vai nos dizer que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Que semente de Deus é essa que está nele? É o Espírito Santo, é a palavra do Senhor.
Por que ele não pode estar no pecado? Porque o Espírito Santo vai levando a gente para esse lugar de não tem como você fazer isso não combina, porque você é nascido de Deus. O que é nascido de Deus, o que tem a semente de Deus, não tem como estar no pecado, porque tem uma diferença de ser pecador e estar no pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós, mas praticar o pecado é outra coisa, entende? E às vezes, eu não sei se vocês pensam assim, porque eu pensava assim, gente, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou ter uma vida de santidade? Hoje eu entendo e tenho e Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu tenho essa propriedade para falar que é um relacionamento com Deus, não tem segredo. Não tem uma fórmula mágica, é o relacionamento com o Senhor. Ai, Deus, nossa, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Busca, ora, todos os dias, dobra seu joelho e fala, Senhor, eu quero me libertar disso, eu quero sair disso, me ajuda, porque o Senhor vai te ouvir, sabe? O Senhor vai fazer, porque Ele faz. Gente, Deus, Ele é o maior interessado em ter todos nós com Ele, sabe? Eu creio profundamente que o Senhor quer salvar todos nós. Deus não quer deixar ninguém para trás, mas a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? Porque tem hora que a gente quer que Deus faça tudo por nós. Não tem como Deus descer do céu e ler a Bíblia pra gente. Não tem como Deus descer do céu e orar pra gente. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. Entende? É uma via de mão dupla, gente, porque o maior preço já foi pago. A morte de Jesus por nós. Sabe? O maior presente já nos foi entregue. Jesus veio, morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, né? Pela nossa salvação, rasgou o véu no meio para que o nosso caminho até o Senhor fique aberto, para que a gente se achegue a Ele, né? Então a gente precisa, vamos abraçar, vamos agarrar esse presente maravilhoso e dedicar tempo para o Senhor todos os dias, sem exceção, sabe? E eliminar do nosso caminho aquilo que nos afasta do Senhor e permitir que Jesus derrube as mesas que nos afaste do Senhor e permitir que Jesus tire as mesas que não nos purifica, a mesa que entristece o Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor tem ciúmes de nós. Então, permitir que o Senhor faça isso. E muitas vezes, essas mesas que o Senhor vai derrubar, vai nos doer, vai machucar, mas é necessário para que nós sejamos aprovados pelo Senhor, para que no último dia o Senhor olhe para nós e nos reconheça. Para que no último dia o Senhor não fale assim, ó, afaste de mim, pois eu não te conheço. Então é ter um relacionamento com o Senhor. E igual eu anotei aqui, que na palavra de Deus fala que o Senhor tem zelo pela casa dele. O zelo pela tua casa me consome. Tá lá em Salmos. E essa casa aqui, né, que a gente sempre lê, às vezes a gente imagina que é o templo, a igreja, aquele edifício ali de pedra e tudo mais. Sim, também. Só que também somos nós. O Senhor tem zelo, o Senhor tem cuidado por nós. Sabe, é esse zelo que Ele também tem por nós, que às vezes a gente imagina muita coisa física e esquece de nós, que nós também somos templos, a gente esquece do espiritual. Nós somos templo. Então é esse zelo que o Senhor tem, Ele tem cuidado de nós. Então ele quer vir, quer derrubar mesas, sabe? E não permitir que ninguém carregue mercadorias pelo templo. O Senhor vai permitir que tem mercadorias que Ele não vai permitir que a gente não carregue. Não vai falar, não, isso aí não, essa mercadoria você não vai carregar aí não. E essa mágoa, essa falta de perdão, vamos derrubar essa mercadoria que tá te atrapalhando, tá pesando, tá sujando, tá danificando. Essa mercadoria, essa cura que precisa, vamos tirar essa mercadoria. Mas para isso acontecer, a gente precisa de ter um relacionamento com o Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu vim compartilhar com vocês. Estou gravando pelo notebook, porque meu telefone continua ruim. Não sei se o áudio vai ficar bom, talvez não fique. Mas a palavra precisa ser falada. Isso estava queimando no meu coração. Então, se essa palavra falou com você, digita aqui amém. Compartilha com uma amiga, com um amigo, com alguém, no grupo, né? Se inscreva no canal para você receber, para que você receba aí mais vídeos, para que você tenha acesso a mais vídeos e que o Senhor possa falar profundamente no seu coração, no meu coração, e que a gente possa aprender com o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. E agora eu gostaria de orar junto com você. Vamos? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra, por esse momento. Que em nome de Jesus, Pai, essa pessoa que está aqui ouvindo, que ela seja transformada pelo Teu Espírito Santo.
Dê ela força, dê ela vigor, Pai, para te buscar continuamente. Nos dê força e vigor para te buscar continuamente. A dedicar tempo para a tua palavra, Pai. A dedicar tempo em oração. A dedicar tempo e a prática do jejum, Pai. Nos transforme a cada dia, Espírito Santo. E retirar as mesas, Senhor, que não te agrade. Em nome de Jesus, nos transforme em corpo, mente, alma e espírito. E que nós venhamos viver uma vida reta, para que o teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.